Olá, tudo bem com você? É muito bom estar aqui junto contigo para nessa ocasião podermos estudar a lição, né? Estudar o nosso estudo guiado. Durante esse trimestre nós estamos abordando aí temas que vão falar sobre a profecia bíblica. Esse é um assunto muito importante e relevante, principalmente para o tempo em que estamos vivendo. Com certeza você deve ter notado uma certa alta na busca por esse tipo de assunto. E para que você não seja enganado, para que você não fique na dúvida acerca desse assunto tão pertinente, se faz necessário o nosso estudo para que a gente possa aprender da maneira certa com a palavra de Deus. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu quero convidar você a, junto comigo, buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez, nessa ocasião, nós podermos estudar a Tua Palavra, para que a gente adquira conhecimento, para que a gente adquira sabedoria e, acima de tudo, para que a gente mantenha a nossa íntima relação contigo. E por meio desse estudo, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos mostrar o caminho que conduz à vida eterna. Essa é a nossa súplica e a nossa oração, no doce nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, quarta-feira, o tema do nosso estudo é Estudando a Palavra. Eu separei aqui alguns pontos para a gente refletir e conversar um pouco, como eu sempre faço. E também tem 3 contextos, diversos aqui para a gente ler, para a gente também extrair alguns ensinamentos. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, os adventistas devem muito a Guilherme Miller pela compreensão que tem das profecias. A gente falou um pouquinho sobre esse personagem no estudo de ontem, inclusive se você não fez, está aí disponível para você fazer, tá certo? E esse Guilherme Miller, ele foi uma figura bastante notável, né? Ele fez ali bastante coisas, por exemplo, no ano 1798 a 1843, né, que foi o momento em que teve ali um grande despertar para as profecias de Daniel, o livro que até então estava selado por Deus e que nesse período o Senhor liberou, deixou acessível o conhecimento às profecias contidas nesse livro. E aí, embora o Guilherme Miller ele não tenha entendido algumas profecias, não tenha acertado acerca do que significava a profecia, mas ele passou para as futuras gerações um método de estudo muito preciso e assertivo, que foi exatamente o estudo de toda a Bíblia. Por que isso é importante e vale a menção ao Guilherme Miller? Porque a forma correta de estudar a Bíblia é estudando toda a Bíblia. Essa história de pegar pedaços, de pegar trechos, de pegar versos isolados, essa não é a maneira correta de se entender, de se estudar a palavra de Deus. Vamos avançar o nosso estudo? Aqui temos 3 contextos, nós vamos ler aqui o primeiro, está ali em Mateus 15, verso 18. Diz assim, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Quando a Bíblia faz menção à lei, ela não está somente se referindo aos 10 mandamentos, mas ela está se referindo a todo o Antigo Testamento, que naquela época era conhecida como a lei, né? E quando Jesus fala sobre isso, é dizendo o seguinte, olha, enquanto as coisas não se acabarem, em outras palavras, enquanto o mundo for mundo, a Bíblia vai continuar a ter o seu espaço, a sua atuação, a sua veracidade e, vamos dizer assim, deve também nortear a vida daqueles que leem e meditam nela. Não é desconsiderando partes e considerando outras apenas que deve ser regido o estudo da Bíblia. Não. Toda ela, nenhuma letra será, nem mesmo a menor letra, será retirada ou removida ou perder o seu poder de atuação. O outro contexto, 2 Timóteo 3, verso 15 e 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esses versos estão dentro do contexto em que Paulo estava ali dirigindo-se ao seu amigo Timóteo, né? E ele relembra a história de Timóteo, dizendo: olha, tu desde pequeno está sendo instruído nas Sagradas Letras. Tu não foi apresentado agora, não. Tu já tem um convívio, tu já tem uma história com o estudo da palavra de Deus. E agora você deve continuar nesse estudo. Por quê? Porque toda a Bíblia foi inspirada, né? Foi feita pela vontade de Deus. Não é algumas partes que são inspiradas, não. É toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ela é útil para coisas básicas necessárias das nossas vidas, como por exemplo, o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Todos nós precisamos disso para vivermos a nossa vida. Precisamos ser ensinados, precisamos ser corrigidos, precisamos ser instruídos, precisamos ser repreendidos. Tudo isso é necessário. E a Bíblia, ela preenche esse espaço necessário, de necessidade minha e sua. E aí, a gente precisa disso tudo para que a gente possa estar devidamente preparado para cumprir toda boa obra. O último contexto que foi apresentado está aqui no livro de Lucas, Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Eu acho interessante vamos dizer assim, esse detalhe que tem nesses versos, a palavrinha toda, né, que dá a entender aí a questão de completo, né, de amplo, né? Porque esse verso está dentro do contexto em que Jesus ele está ali com os discípulos e ele meio que tem um estudo bíblico com os discípulos. Pegando a partir de Moisés. Davi, a partir de Moisés significa o quê? A partir de Gênesis. Pois foi Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Passando pelos profetas, é os livros subsequentes. E aí, quando Jesus apresenta toda a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, e mostrando, ó, tá vendo esse verso aqui, esse contexto aqui? Tá falando a respeito de mim. Tá vendo esse outro ponto aqui? Tá apontando para mim. Tá vendo esse outro ponto aqui? Tá falando sobre o ministério que eu estou fazendo aqui. Jesus apresentou dentro da Bíblia todo, vamos dizer assim, os apontamentos que era feito a ele. Utilizou o quê? Toda a Bíblia. Essa é a maneira pela qual eu e você devemos estudar a Bíblia. Não é apenas umas partes, é toda a Bíblia. E é dessa forma que eu e você vamos conseguir também ter a luz devida para poder interpretar as profecias. Por que é que antigamente as pessoas não tinham dificuldade de entender a profecia? Porque eles conheciam toda a Bíblia. Quando ele chegava na profecia, via ali os símbolos, né, que os profetas se utilizavam para falar da profecia e encontrava esses símbolos dentro das histórias bíblicas. O João, quando escreveu Apocalipse, se utilizou muito disso. Enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, os romanos verificavam as cartas dele que ele enviava para as igrejas e não entendia nada. Por quê? Porque eles não conheciam a Bíblia. Mas as pessoas que eram endereçadas aquelas cartas, eles compreendiam completamente. Por quê? Porque tinham familiaridade com o estudo da Bíblia. Em outras palavras, se eu e você também não tivermos essa familiaridade, nós ficaremos como os romanos à época. Não vamos entender nada. As palavras bíblicas vai parecer loucura. E a própria Bíblia diz isso, né? Que para as pessoas que vivem no mundo e praticam as coisas do mundo, as palavras de Deus, a Bíblia, é como se fosse loucura. Tá certo? Vamos para os outros pontos que eu deixei aqui. É o seguinte, ó, estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Quando se vocês já tiveram a experiência de montar um quebra-cabeça? É uma experiência bastante interessante. No início parece muito difícil, porque tem muitas peças espalhadas. E ali você começa pelas pontas, pelas extremidades, porque dizem ser um meio mais simples e mais fácil de montar um quebra-cabeça. E aí você vai montando pecinha por pecinha. Quando dá fé você consegue formar uma pequena imagem.
E ali você já começa, de certo modo, a imaginar do que se trata aquele quebra-cabeça. Imagine, por exemplo, uma experiência você montando, você encontra um cavalo, né? A cabeça de um cavalo. Aí você imagina, não, deve ser um aras, deve ser um curral onde tem muitos cavalos. E aí você continua montando um quebra-cabeça. E aí você se depara agora com uma imagem de um outro animal. E aí quando dá fé você monta uma imagem de um prédio. E aí você começa a ficar confuso, sem entender. Até que quando você termina todo o quebra-cabeça, você tem um panorama geral, você entende qual é a imagem refletida naquele quebra-cabeça. Com a Bíblia é igual. Se nós montarmos pequenos trechos, provavelmente a gente possa até ter um entendimento, mas não será um entendimento completo, não será um entendimento certo de tudo. Vai ser algo limitado e reduzido. Para que a gente possa ter as conclusões devidas e corretas, é preciso que a gente continue montando esse quebra-cabeça, em outras palavras, continue estudando a Bíblia, para que assim a gente tenha um panorama geral do que a Bíblia quer falar para mim e para você. O outro ponto que eu destaquei é o seguinte, ó. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações específicas. Em outras palavras, vamos entender o que é que esse ponto quer dizer. Imagina a seguinte situação. Eu quero estudar sobre família. Eu quero entender como eu posso lidar e entender melhor esse assunto. E aí você procura versos que estejam dentro desse tema, dentro desse contexto. Não é errado dessa forma. É errado permanecer apenas nesse método. Você estudar um assunto, pegar um assunto e buscar na Bíblia versos que falem desse assunto, ok, tudo bem. Porém, você não deve desconsiderar o contexto desses versos, que é exatamente o que muitas vezes acontece. As pessoas têm se utilizado de versos soltos, versos isolados para criar ali alicerces de doutrina sem ter um mínimo de fundamento. Por quê? Porque estão se apoiando em versos separados, versos soltos, versos fora de contexto. E é dessa forma que se cria os pretextos, não é mesmo? Olha esse outro ponto. Muitos estudam as profecias com as mesmas abordagens, tirando textos de seu contexto e ligando a eventos atuais, em vez de compará-lo com o restante da Bíblia. É por isso que muitas vezes os livros que abordam assuntos sobre profecias, eles precisam ser repaginados, precisam ser atualizados. Exatamente por conta dessa situação. Porque quando foram estudados, não foram estudados de maneira correta, analisando e avaliando toda a Bíblia. Foram apenas pegando um pedaço aqui, pedaço ali, um pouquinho ali, ficando com coisinha isolada, sem analisar todo o contexto, toda a história por trás daqueles versos, a situação vivida pelos personagens apresentados. Desconsiderando isso, infelizmente, você pode até chegar a algum entendimento. A questão e a pergunta é: será que esse entendimento é o correto? É o suficiente? É o que vai te conduzir para perto de Jesus? Pois é. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo diz o seguinte: é também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, sempre levando em consideração o contexto da passagem em estudo. É muito fácil retirar um versículo do contexto e fazê-lo dizer o que quisermos. Muitas pessoas, inclusive, têm feito isso. Têm pego versos e têm se apoiado nesses versos para provar os seus pontos. E aí acabam, muitas vezes, colocando a Bíblia em contradição, porque outros versos dizem aquilo que você está se apoiando. Então, que a gente possa ter toda a Bíblia como parâmetro, como a regra de nossa fé e como a bússola que vai nos nortear, nos mostrar o caminho que conduz para a vida eterna,
em outras palavras, o caminho para Jesus Cristo. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando do tema Estudando a Palavra. Para que eu e você possamos compreender e entender as profecias, uma única forma, a forma correta, a forma certa de fazermos isso para interpretarmos a profecia bíblica é estudando toda a palavra, estudando toda a Bíblia. Tá certo? Que Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.